Mas assim, se tem uma coisa que também tá engraçada, esses caras estão se matando entre si. O Tarcísio ontem estava sendo parabenizado lá. Não, o Tarcísio soltou uma nota batendo ali e tal. Só que o Tarcísio tem um problema. O Tarcísio, ele é o candidato da Faria Lima e é um candidato que estava contando com o apoio de muito do setor produtivo. Por exemplo, o Rubens Ometo, um dos maiores, vocês sabem o que, né? BAN, termina com S, da nação, tá com ele. Então, esses empresários que atuam em São Paulo foram prejudicados. Então, eles estão, ô Tarcísio, vamos atuar. Eu mostrei ontem o Centrão, que é o grande fiador da candidatura do Tarcísio, já começou a pressionar o Bolsonaro, vocês vão parar com essa merda, isso tá dando problema. E aí, hoje, o Tarcísio veio querer mostrar serviço. Então, ele botou: acabo de me reunir com o Gabriel Escobar, encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em Brasília. Conversamos sobre as consequências da tarifa para a indústria e agro brasileiro e também o reflexo disso para as empresas americanas. Vamos abrir diálogo com as empresas paulistas, lastreado em dados e argumentos consolidados para buscar soluções efetivas. É preciso negociar. Narrativas só resolverão o problema. Responsabilidade de quem governa. Ou seja, ele quis meter, sabe o que? O estadista ali. Só que ele tá refém. Então aí veio o Rodrigo Constantino, que está inserido na mesma estratégia do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, e meteu-lhe: quem tem Tarcísio como esperança não precisa de adversários. Quem tem Tarcísio como esperança não precisa de adversários. Por quê? Porque o Tarcísio, já em nome da construção centrônica dele, ele já teve que soltar outra declaração, senão ele parece um idiota, porque os bolsonaristas estão parecendo idiotas na praça. E já começou a apanhar. Tanto que o Eduardo Bolsonaro faz um post, eu até gravei um videozinho sobre isso. O Eduardo Bolsonaro faz um post que tem um gráfico, Riso. Esse aí. E no post, ele tá, no fundo, ele não cita, ele está atacando o Tarcísio. O post é um post anti-Tarcísio, veja só. Ele diz: qualquer tentativa de acordo sem um primeiro passo do regime em direção à democracia será interpretado como mais um acordo caracu, pois isso já foi exaustivamente tentado no passado, e os americanos também já conhecem essas histórias. Ou seja, retirar a tarifa Moraes agora significa sem oposição na eleição de 2026. Esquerda eternamente no poder, pois eleição de 26 será mais ditatorial que a de 22. E sem sequer aparecer nas urnas. Jair Bolsonaro preso até morrer. Moraes voltando como sempre, dobrando a perseguição. Redes sociais com mais censura do que a China. Velhinhas presas seguindo o rito sui generis de progressão de regime igual ao deputado Daniel Silveira. O único fato em favor da liberdade nos últimos anos foi a ação forte de Donald Trump. Antes disso foi só censura, prisões e regulamentação das redes sociais. E acordos caracu, não mais. Lamento, mas não dá para pedir ao presidente Trump e nenhuma autoridade internacional minimamente decente para tratar uma ditadura como se fosse uma democracia. Ou uma anistia ampla, geral e irrestrita para começar, ou bem-vindos a Brazuela. O que ele tá avisando nesse toque? Não venham querer resolver isso aqui em termos comerciais, tá? Que é o gráfico aí, que é o Tarcísio. Não venha querer tratar nesses termos ou botar o centrão para avisar nós bolsonaristas que como agir. Porque isso nos impede de chegar ao nosso objetivo. E o nosso objetivo é Trump, na cabeça dele, tá? Trump bater muito e o Lula brigar com o Alexandre de Moraes, ou o Alexandre de Moraes voltar atrás no processo. É isso? Veja só, a coisa vai se agravando. Olha a notícia. Tarcísio tentou convencer STF a autorizar viagens de Bolsonaro aos Estados Unidos para negociar com Trump. Magistrados consideraram a ideia esdrúxula e não vão conceder permissão. O governador de São Paulo, Tarcísio, telefonou para ministro do STF com uma proposta considerada surpreendente e esdrúxula. Ele sugeriu que a corte autorizasse Jair Bolsonaro a viajar para os Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump. O argumento do governador paulista era de que o ex-presidente teria a capacidade de negociar com o norte-americano uma pacificação com o Brasil, arrancando dele a diminuição da sobretaxa de 50% aplicada ao país. Seria ao mesmo tempo um sinal de boa vontade do STF com ele. Magistrados consideraram a ideia totalmente fora de propósito. Bolsonaro teve o passaporte prendido e está impedido de viajar para fora do país. Ministros enxergam um risco, inclusive, de que ele fuja, obtendo asilo político de Trump para escapar da prisão no Brasil. Além disso, o tribunal entende que deve haver um respeito às instituições que têm a ambição de negociar com outros países. Presidência da República e o Ministério das Relações Exteriores. Bolsonaro, ex-presidente da... A assessoria do governador não respondeu ao pedido da coluna para responder. O governador está sob intensa pressão dos setores econômicos paulistas, como eu disse, que serão prejudicados com o tarifaço de Trump. De acordo com interlocutores de Bolsonaro, a ideia é construir um acordo para que Bolsonaro viajasse aos Estados Unidos com Hugo Mota e Alcolumbre, para que eles discutissem a aprovação pelo Congresso de uma anistia ao ex-presidente. Ambos não participaram das tratativas e seriam consultados posteriormente. Em carta dirigida a Lula, o presidente norte-americano afirmou que estaria impondo a sobretaxa, entre outras razões, porque Bolsonaro estaria sofrendo uma caça às bruxas. Disse também que o julgamento dele pelo STF, a carta blá 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 blá. Cara, eu mantenho tudo que eu disse sobre a inteligência acima da média do Tarcísio. Brilhante. QI lá pra lá de 145.
Pra lá. Dito isso, Rafael Almeida Rizzo, esse cara é governador de São Paulo e ele propõe para o STF que seja estabelecido um negociador informal que não tem autoridade para fechar nenhum acordo e que esse negociador informal é o Bolsonaro, que vai fugir para os Estados Unidos, não sejamos lá, vai fugir dos Estados Unidos e talvez cantar a vitória, tipo, estou aqui e eu fechei com o Trump uma vitória, para dar uma vitória política pro Bolsonaro. Sejamos honestos, o Tarcísio não acredita nisso, óbvio que não acredita, e ele deve ter sido, vamos dizer, convencido pela família Bolsonaro a fazer essa ligação para o STF, que talvez parte do plano era esse. Os Bolsonaro, o Eduardo lá nos Estados Unidos falou, o Brasil assim, a galera tá que nem barata tonta, o bicho tá pegando, então é o seguinte, agora vamos mandar o Jair salva o Brasil. E aproveita e foge. E o Tarcísio ligou pros caras. Esses caras não tiveram pai. Eu me pergunto seriamente se esses caras não tiveram pai. Porque você tem que aprender sobre dignidade, sobre saber o próprio tamanho, mas ter autorrespeito, cara. Respeito próprio. O Tarcísio, eu volto a colocar, um cara que tem muito mais capacidade que o Bolsonaro, muito mais inteligente, que tem uma dedicação ao que ele estudou e trabalhou muito maior. Mas o fato dele se submeter esse cara o tempo todo pra tudo, tem que ter algum limite, mas não tem limite. Porque como a vida dele é sobre isso, ele servia ao sonho alheio, à imaginação alheia, eu já falei, ele é engenheiro e o Bolsonaro é o arquiteto. Então ele tem que ficar tocando o que o outro imagina. Se o arquiteto é uma merda, o engenheiro pode ter um QI de 200. Que é uma ideia, ele vai executar bem uma ideia de merda. A concepção do Bolsonaro, os planos do Bolsonaro, são todos uma merda. Então o que adianta ter um puto engenheiro? Se eu desenhei uma casa quadrada que o Pablo Marçal gosta, eu fiz lá a casa greco-goiana do Gustavo Lima, o Rizzo pode mostrar. Plá, parece a casa de touro no Cavaleiros do Zodíaco, né? É só bota aí, ó. Ali, ó. É isso, ó. Eu sou um arquiteto, plá. Bota aí, Casa de Touro CDZ. Tá aí, ó. É a Casa de Touro. O Gustavo Lima e o pessoal greco-goiano resolveu, não, olha, eu quero morar numa casa assim. Parece uma loja da Havan, né? Todo o dinheiro do mundo não consegue comprar o mínimo de sofisticação e elegância, né? Pobreza tá lá dentro, a conta tá recheada, mas a cabeça tá vazia. Então assim, você pode ter o melhor engenheiro do mundo, se o arquiteto é uma merda, você só vai entregar uma merda muito bem construída. O Tarcísio é um engenheiro, então ele vai entregar lá a ideia, a concepção acelerada dos chefes dele. E ele não se subleva contra isso, ele aceita isso passivamente. Ele aceita passivamente isso e se submete a essa humilhação ali. Alô, Alexandre? Escuta, é o Tarcísio, o governador. Escuta, eu tô falando aqui, o Bolsonaro, o 01, o capitão Bolsonaro, o Xandão. Oi! O 01, né, tá com uma ideia de encontrar com o Trump pra negociar uma solução pra esse celema que está atrapalhando as empresas de São Paulo. Ele viajaria pra lá com uma comitiva com o presidente da Câmara e do Senado e eles fariam as tratativas com o Trump. O quê? Eu espero que ele não tenha feito essa ligação. Eu espero, porque assim, isso é de um... Só que eu imagino, dada a genialidade dos envolvidos, que realmente esta era a parte que cabia ao Tarcísio no plano, Rizzo. Vai lá e liga lá, né? Que agora eles devem estar morrendo de medo. É justamente o que o STF não fará. A Aline Rossi, pois é, melhor ter menos QI. Eu prefiro ser burro. Dureza, hein, cara? Pelo amor de Deus, Rizzo. O que eu quero dizer assim, galera, o STF que não entende nada de nada, fica legislando sobre tudo, Barroso dando suas opiniões aceleradas, o governador de São Paulo obedecendo planos feitos pelo Bananinha, o Bananinha tendo planos, o Lula gerindo o Brasil, o governo federal soltando memes de fudido cor, pra puta, ver o meme da risada, e a gente tá enfrentando os Estados Unidos com isso. Galera, é o nosso pior momento, é o nosso pior momento como nação, é o nosso pior momento, é o momento, eu não tô fazendo exagero retórico, tipo, eu tô confuso, Rizzo. Eu não sei pra onde ir.